A paz de Jesus esteja contigo, meu irmão, minha irmã, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez às redes sociais da Paróquia São Benedito, aonde nós estamos conversando a respeito da Santa Missa. Para hoje, vamos conhecer um pouquinho a respeito dos tempos litúrgicos. Os tempos litúrgicos, nós poderíamos dizer assim que são 4. Tempo do Advento, que depois tem um prolongamento com o período do Natal, tempo da Quaresma, temos também o tempo pascal, que antecede o momento ali que nós chamamos de Tríduo Pascal, e por fim, o tempo comum. A Igreja divide o ano em tempos litúrgicos, a fim de deixá-los o mais claro possível para que o povo entre na dinâmica salvífica do mistério pascal, que é celebrada em cada Santa Missa. Para cada ciclo do calendário litúrgico, a Igreja estabeleceu uma sequência de leituras bíblicas. E essas sequências são divididas em ano A, B e C. No ano A, leem-se as leituras do Evangelho de São Mateus. No ano B, o de São Marcos. E no ano C, de São Lucas. Já o Evangelho de São João é reservado para as ocasiões especiais, principalmente as grandes festas e solenidades. Vejamos detalhadamente cada um destes tempos litúrgicos. O tempo do Advento. O tempo do Advento possui dupla característica, sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que comemoramos a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens. É também um tempo que, por meio desta lembrança, se voltam os corações para a expectativa da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Por esse duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa expectativa da vinda do Messias, além de se apresentar como um tempo de conversão. O tempo do Advento inicia-se 4 domingos antes do Natal e termina no dia 24 de dezembro, na comemoração do nascimento de Cristo. No Advento, a cor litúrgica é o roxo, sendo o 3º domingo do Advento, conhecido por Gaudete, usa-se a cor rosa. Gaudete significa alegria, chamado então domingo da alegria. Depois deste período, nós temos aí o tempo do Natal. Após a celebração anual da Páscoa, a comemoração mais venerável para a Igreja é o Natal do Senhor e suas primeiras manifestações. Pois o Natal é um tempo de fé, alegria e acolhimento do Filho de Deus que se fez homem. Esse tempo do Natal vai da véspera do Natal de Nosso Senhor até o domingo em que se comemora o batismo de Jesus. No ciclo do Natal são celebradas as festas da Sagrada Família, de Maria, Mãe de Jesus, a Epifania do Senhor e do batismo de Jesus. E neste período litúrgico, utiliza-se a cor branca. Temos também o tempo comum. Além dos tempos que têm características próprias, restam no ciclo anual 33 ou 34 semanas, nas quais são celebrados, na sua globalidade, os mistérios de Cristo. Comemora-se o próprio mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente aos domingos. É um período que nos mostra que Deus se faz presente nas coisas mais simples. É um tempo de esperança, de acolhimento da palavra de Deus. E este tempo é chamado de tempo comum, mas não tem nada de vazio. É o tempo
da igreja continuar a obra de Cristo nas lutas e no trabalho pelo reino. O tempo comum é dividido em duas partes. A primeira fica compreendida entre os tempos de Natal e da Quaresma, e é o momento de esperança e de escuta da palavra, aonde devemos anunciar o reino de Deus. A segunda parte fica entre os tempos da Páscoa e do Advento, e é o momento do cristão colocar em prática a vivência do reino e ser sinal de Cristo no mundo, ou, como mesmo Jesus diz, ser sal da terra e luz do mundo. Durante o tempo comum, a igreja celebra as memórias da Virgem Maria e dos santos. E no tempo comum, a cor litúrgica é o verde. Temos ainda o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo forte de conversão e penitência, jejum, caridade e oração. É um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor e dura 40 dias. Neste período não se diz o aleluia, nem se colocam flores na igreja, as imagens ficam veladas com tecidos roxos. Não devem ser usados muitos instrumentos e não se canta o glória, para que as manifestações de alegria sejam expressadas de forma mais intensa no tempo que se segue, a Páscoa. A Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa, antes da missa da Ceia do Senhor. Na Quaresma, a cor litúrgica é o roxo, sendo que no quarto domingo, domingo Laeteri, usa-se o rosa. Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal começa com a missa da Santa Ceia do Senhor, na quinta-feira santa. Nesse dia é celebrada a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, e comemora-se o gesto de humildade de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Na sexta-feira santa, celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. É o único dia do ano que não tem missa. Acontece apenas uma celebração da palavra chamada de ação ou ato litúrgico. Durante o Sábado Santo, a igreja não exerce qualquer ato litúrgico, permanecendo em contemplação de Jesus morto e sepultado. Na noite de Sábado Santo, já pertencente ao domingo de Páscoa, acontece a solene vigília pascal. Conclui-se então o Tríduo Pascal, que compreende a quinta-feira santa, sexta-feira santa e o sábado santo, que prepara para o ponto máximo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Depois então nós entramos no tempo pascal. A festa da Páscoa, ou da ressurreição do Senhor, se estende por 50 dias entre o domingo de Páscoa e o domingo de Pentecostes, comemorando a volta de Cristo ao Pai na ascensão e o envio do Espírito Santo. Estas 7 semanas devem ser celebradas com alegria e exultação, como se fosse só um dia e festa. Ou melhor ainda, como se fossem um grande domingo, vivendo uma espiritualidade de alegria no Cristo ressuscitado e crendo firmemente na vida eterna. No tempo pascal, a cor litúrgica é o branco. Ainda dentro deste contexto do calendário litúrgico, não podemos esquecer das festas de guarda. Baseando-se no terceiro mandamento da lei de Deus, que diz para guardar os domingos e festas, a igreja estipula que todos os católicos devem ir à missa em todos os domingos e festas de guarda. Por isso
Esta obrigação está presente também nos 5 mandamentos da Igreja Católica. Além dos domingos, os dias de guarda são solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, Epifania do Senhor, solenidade de São José, Ascensão de Jesus, Corpus Christi, solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, Assunção de Maria, Dia de Todos os Santos, Imaculada Conceição e Natal. Estas são as orientações que a Igreja nos ajuda para celebrarmos bem a Santa Missa. Fique sempre atento quando você chega dentro da igreja e você observa a cor dos paramentos que o sacerdote está utilizando, as leituras que estão sendo proclamadas. Assim você vai se adentrando dentro deste corpo celebrativo e aí você vai entender as homilias, você vai entender aquilo que está sendo rezado, celebrado, e aí você vai vivenciar tudo isso com mais fervor. Meu irmão, minha irmã, continue acompanhando a Paróquia São Benedito nas redes sociais. Fique com Deus e fique atento também aos próximos vídeos que estaremos trabalhando com você.